São Paulo, 6 de janeiro de 2021. Epifania, dia de Reis. Não teve festa, nenhum reisado, nenhuma folia, porque estamos em quarentena. Mas de acordo com a tradição, fechamos um ciclo e hoje é dia de desmontar o presépio. Eu sou Júlio de Paula, radioartista, trabalho prioritariamente com som e estou aqui na varanda para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Epifania, epifanias. Os solstícios são momentos para pedir, agradecer, congregar e, sobretudo, se entender como parte de um todo. Nesse verão pandêmico, nos cabe agradecer por estarmos vivos e que a gente possa celebrar o próximo sol. Catherine Walsh, militante intelectual dos estudos culturais da América Latina, ela chama a atenção para o eixo colonial que colocou o homem como um indivíduo moderno e civilizado, que trata de explorar e controlar a natureza. Nesse momento em que o vírus se espalha como um alerta para a humanidade, vale lembrar que a natureza, mãe, dá ordem e sentido ao universo e ao viver. Negar essa relação milenar, espiritual e integral é acabar não só com a base de vida dos povos ancestrais, mas com nossa própria existência. A quarentena ela também está sendo importante para pensar nos processos e reviver os arquivos. Especialmente hoje, é oportuno revisitar o material em torno da Epifania na América Latina, onde o Dia de Reis é o ponto máximo das celebrações do ciclo natalino. Antes de mais nada, vale dizer que eu costumo estabelecer esse vasto território como um lugar sem fronteiras, a Abya Yala, como dizem os Kuna do Panamá. Terra madura, terra viva em florescimento. Epifania é uma revelação, a compreensão da essência, a manifestação do sagrado. Para o mundo cristão ocidental, Epifania também é o nome da festa do 6 de janeiro, em que se comemora a visita dos Reis Magos à Gruta de Belém, o mistério da encarnação. Epifania, revelação. Epifania, verbo que se fez carne. Para mim, as duas ideias se cruzam pela primeira vez em Ollantaytambo. Eu estava gravando, em algum momento eu fui atrás de uma banda de música que eu via de longe, e quando eu fiz uma curva na estrada, eu me deparei com uma montanha multicolorida. Era assim a Wipala Viva, ali, integrada por gente de todo o Vale Sagrado dos Incas, em roupas de festa. Eles acompanhavam uma tourada, nada mais festivo, nada mais espanhol, nada mais andino. Também ali eu comecei a perceber alterações na morfologia habitual da festa. Por exemplo, os 3 reis magos ali apareciam como 3 meninos de Jesus. Imagens que vêm de lugares diferentes e se encontram no 6 de janeiro. Campanas e bailes, trompetas de conchas marinhas, harpas. A paisagem sonora de Ollantaytambo me levou a criar uma série de ações a partir dessa vivência em campo. A primeira experiência busca instaurar um lugar ritualístico e afetivo. O público é convidado a escutar a paisagem sentado no chão enquanto compartilha da bebida e conversa sobre ritos de passagem, Palo Santo Huele Noir. Foram bailes em La Tirana, um pequeno povoado de 900 pessoas, pleno deserto do Atacama, território chileno, mas que ainda tem muito de Bolívia. Quase toda a gente está nas ruas, véspera de Reis. Uma feira comercializa roupas e sapatinhos do menino Jesus. E então eu observo um acontecimento. Famílias saem para renovar o enxoval do menino. Levam a imagem para experimentar a roupa e os sapatinhos. As estátuas passam a noite na igreja e no dia seguinte desfilam em procissão.
Foi também em Latirana que eu pude entender a dinâmica dos bailes. Um conjunto de pastores e músicos que cantam e dançam diante do presépio. Os vilancicos, o vilancico. Os vilancicos são cantigas de Natal para serem executadas com dança. Muito populares e difundidas na América Espanhola, no Brasil se tem notícia de uma única peça do gênero. Ela sobreviveu perdida dentro da capa de um livro em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Ao contrário do Atacama, no Brasil, as danças foram proibidas no interior das igrejas ainda no século XVIII, o que com certeza causou o desaparecimento dessas cantigas. Do cruzamento entre a experiência em Latirana com a história desse vilancico brasileiro, nasceu a ação Epifanias 2 Matais de Incêndios, que aconteceu em dezembro de 2016. A proposta foi devolver a cantiga à sua provável origem, à Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Mogi. A letra da cantiga compara o menino ao sol, com seus raios vibrantes, cujo calor intenso pode queimar. Matais de incêndios, meu lindo, porque um sol me pareceis, não me mateis. Deixai que eu goze essas luzes, meu amor, não me mateis. Hei de chegar meus incêndios, ainda que raios vibreis, não me mateis. Mas se a vós me chego, amante, meu amor, não me mateis. Se no Atacama tínhamos o fetichismo das estátuas, o menino em gesso ou em madeira, os sapatinhos, o toque físico, aqui a cantiga nos aproxima da poesia mística do século de ouro espanhol, Teresa de Jesús e San Juan de la Cruz. O coração, o amor, o gozo, o fogo, o sol. Parênteses para o sol. O presépio é um dos maiores instrumentos da catequese jesuítica, a experiência visual como forma de doutrina. Tendo em vista a ação do projeto colonial sobre as comunidades, passei a buscar nas arestas sinais de sincretismo religioso. Então, por trás da imagem do menino Jesus, parece estar o culto ao sol. Quari, Tataínti, o sol, centro de adoração em diversas culturas espalhadas pelo mundo. A própria data do Natal, 25 de dezembro, é a ressignificação da festividade do Sol Invicto, celebrada pelos pagãos no solstício de inverno europeu. No Corpus Christi de 1600, cerca de 500 indígenas da Confraria do Nome de Jesus desfilaram pelas ruas de Cusco, com velas na mão, acompanhando o vistoso andor do menino Jesus. Em 1610, a mesma confraria saiu em procissão com um menino em roupas incas, vivamente adereçado e com muitas luzes. Não por acaso, na mesma cidade do Cusco, estátuas de ouro, do tamanho de um menino, representando o sol, já circulavam antes da chegada dos espanhóis. Assim como andores com múmias de alta linhagem inca. A adoração dos bultos, como dizem, era e ainda é vigente no universo andino. Culto à nobreza incaica, representantes do sol na terra, culto aos antepassados, reconfigurados pela catequese como o menino Jesus. Ainda falando em catequese e sincretismo, vamos para as Epifanias 3, uma paisagem sonora gravada em Los Reyes Mesontla, comunidade rural da província de Puebla, no México. Aqui, a festa dos Reis Magos diz respeito à abundância, a revisar as energias para o próximo período e celebrar a vida comunitária. O fetichismo das imagens dá lugar à banda de música, campanários e fogos artificiais. Em Epifanias, Sol del Corazón, ainda em processo, o tal fetichismo em torno do menino é justamente a base do trabalho, em que eu parto de uma coleção de sapatinhos que venho recolhendo desde o Chile, depois Peru, Bolívia, México e Equador. São pequenos objetos que serão dispostos numa espécie de reencenação do presépio, o que tem origem direta na minha memória de infância na casa dos meus avós. Com esse trabalho também quero falar desses tempos de culto à, entre aspas, Sagrada Família. Então aqui as mais importantes figuras da representação do nascimento são suprimidas para dar protagonismo aos animais e às paisagens, numa espécie de elogio ao mundo natural.
voltando à experiência latino-americana, é importante dizer que esses objetos religados, as estátuas, as roupas, os sapatos, trazem consigo uma infinidade de práticas arcaicas. Cantos, instrumentos, gestos, passos de dança, que fazem com que eles nos reconectem aos tempos imemoriais. Esses objetos são a própria permanência de memórias ancestrais para nós de Abya Yala. Essa carta está ficando monumental para as proporções de um presépio latino-americano, mas eu não posso deixar de falar mais duas coisas. Alexander von Humboldt, uma das figuras mais fascinantes de seu tempo, foi o primeiro naturalista a escalar o vulcão Chimborazo em 1802, então a montanha mais alta do mundo. Foi no Chimborazo que Humboldt teve uma das grandes epifanias do mundo ocidental, a Naturgemälde. Com apenas um desenho, ele demonstrou pela primeira vez que a natureza é uma rede. O que a ciência passa a validar ali, na verdade, os povos originários sempre souberam. Algumas pesquisas recentes apontam que o cume do Chimborazo é o ponto mais distante do centro da Terra. Em outras palavras, é o ponto mais próximo do Sol. Minha última viagem antes da pandemia foi justamente pelo Equador, e ter subido até a base do Chimborazo, acima das nuvens, além de ter revivido a epifania de Humboldt, foi importante no contexto dessa pesquisa em torno dos solstícios. Como um quase encerramento, me lembrei de uma passagem de Goethe, que foi um amigo íntimo do Humboldt. Ele diz: feche os olhos, aguce os ouvidos e dá mais leve respiração ao mais selvagem ruído. É somente a natureza que fala, revelando sua existência, seu poder, sua vida e suas relações e estruturas, de tal modo que um cego, a quem é vedado o mundo infinitamente visível, é capaz de aprender, no audível, tudo o que é infinitamente vivo. Última parada, o Cariri. Aqui as Epifanias 4, Desafio dos Diabos, que encerram esta carta sonora. Nesse soundscape, deixei registrar a chegada dos reisados no bairro João Cabral, na periferia do Juazeiro do Norte. Ali, em meio aos diabos e mascarados e ao desafio musical dos grupos dessa dança dramática, ocorre no 6 de janeiro um importante evento para se fechar o ciclo, a queima das palhinhas. No Cariri, o ritual exorcizado pelos demônios consiste em desmontar, retirar as palhas secas do presépio e queimá-las na via pública com cantos e danças. Como diz o villancico de Mogi, para abrasar corações, as palhinhas acendei. Ou como diz a cantiga do reizado, adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano, se nós vivo for. O fogo queima, o sol brilha sobre nossas cabeças. O ciclo da vida se recria, todos os tempos são um, tudo está em correspondência e se complementa. A reciprocidade é um dever cósmico, o movimento é constante, a espiral infinita.